Descendo as escadas da Basílica de Santa Catarina, encontramos um conjunto de grutas, todas bem próximas uma das outras. Uma é a principal, a mais importante, é a Gruta da Natividade, o lugar do nascimento de Jesus. Bem pertinho da Gruta da Natividade está a Gruta de São Jerônimo, que nós o convidamos para visitar conosco. Um lugar onde ele passou mais de 40 anos fazendo a tradução dos textos originais do hebraico e do grego para o latim. Olha, descrever São Jerônimo não é tarefa fácil. Dálmata de cultura enciclopédica se retirou do deserto próximo a Antioquia, berço do cristianismo, vivendo em penitência. Depois, tornando-se sacerdote, iniciou uma intensa atividade literária. Em Roma, foi colaborador do Papa Dámaso e, após sua morte, Jerônimo retirou-se para Belém. Em 386, São Jerônimo se estabeleceu nas proximidades da Basílica da Natividade, dedicando-se ao estudo da Bíblia. A ele se deve a célebre versão latina, a Vulgata, que mais tarde se tornou oficial na Igreja do Ocidente e de grandíssima importância na transmissão das Escrituras. E é Frei Eugênio Aliata, arqueólogo do Estúdio Bíblico Franciscano de Jerusalém, que nos acompanha nesta visita. Frei Aliata, e hoje nós estamos aqui na Gruta de São José. Até já fizemos um programa aqui, não é mesmo? E é uma alegria enorme. Já antes conversávamos, contávamos histórias, belíssimas acontecidas aqui. Nós estamos, essa gruta é a Gruta de São José, não dedicada a São José. Como o senhor pode apresentar para nós esse conjunto de grutas onde estamos? Nella zona dove c'è la Grotta della Natività, dove secondo la tradizione Gesù è nato. No ambiente em que se situa a Gruta da Natividade, onde, segundo a tradição, Jesus nasceu, existem muitas outras grutas, tanto à direita quanto à esquerda, mais ou menos profundas e mais ou menos sempre dispostas de alguma forma pelo homem como lugares de veneração. Devido a seu interesse religioso, a proximidade com a Gruta de Jesus criou esse interesse nas grutas próximas. Quanto à Gruta de São Jerônimo, é a gruta que fica precisamente no lado norte da Gruta da Natividade. La Grotta della Natività e precisamente questo è il lato di nord. La Grotta della Natività è solo un punto specifico. Ecco, dal punto di vista archeologico, i segni più antichi. Do ponto de vista arqueológico, os sinais mais antigos que existem e foram encontrados são alguns grafites inscritos por cristãos. No entanto, do ponto de vista da história, baseada em fontes literárias, os primeiros testemunhos que temos são do famoso escritor Orígenes, que nos diz que até os pagãos podiam indicar aquela gruta em Belém, onde nasceu aquele que os cristãos veneravam como seu Salvador. Quella grotta dove era nato colui che veneravano come loro Salvatore. E aqui nós estamos separados unicamente por uma porta que hoje permanece fechada, mas que nos leva à Gruta da Natividade. É justamente isso, que hoje nós queremos, levar a todas as pessoas, falar dessa gruta em especial, não neste ano, a partir de outubro, que será totalmente dedicado a São Jerônimo. Frei Aliata, aqui bem próximo, nós vamos mostrar essa gruta. É aqui que São Jerônimo trabalhou e por que ele escolheu justamente esse lugar próximo à Gruta da Natividade? Ecco, San Girolamo visse quasi 40 anni a Betlemme, perché arrivò verso il 386, venendo da Roma. São Jerônimo viveu quase 40 anos em Belém. Chegou por volta de 386 de Roma, com Paula, Eustóquio e outras das suas seguidoras. O irmão de Jerônimo também o acompanhava. Eles se estabeleceram em Belém e daqui nunca se mudaram.
Não foram mais para outros lugares. Antes de se estabelecer em Belém, São Jerônimo conta que ele, Paula e suas seguidoras visitaram todos os lugares santos da Palestina, mas nunca mais voltaram. Della Palestina, ma non ci ritornarono più una seconda volta. Verso il 400 morì Paola, 404. E San Girolamo continuò in questa comunità nel suo lavoro. Após o ano 400, Paula morreu em 404 e São Jerônimo continuou seu intenso e fecundo trabalho nessa comunidade até 425, quando ele próprio morreu. Assumiu como guia da comunidade São Eusébio, de Cremona, conhecido como seu sucessor. Ele é o último do qual algo se sabe, então provavelmente depois dele a comunidade também se dissolveu, não continuou. Um culto período, no entanto, será um pouco mais de 40 anos, porém um período que deu resultados extremamente importantes, especialmente para a história da Igreja Ocidental, em que a língua era o latim. A partir daquele momento, todos poderiam usar uma tradução da Bíblia feita diretamente dos textos originais, de acordo com a visão de São Jerônimo, para o qual era preciso seguir a verdade hebraica, não as modificações feitas às traduções subsequentes da Bíblia. Essa ideia é muito moderna e hoje todos leem na primeira página de cada Bíblia, traduzida dos textos originais. É preciso dizer que São Jerônimo teve essa preciosa intuição já há 1600 anos. Fino ad oggi. Quindi bisogna dire che San Girolamo aveva avuto questa intuizione preziosa già al suo tempo, 1500 anni prima di oggi. Também nós nos emocionamos com Frei Aliata. Ao lado da gruta onde São Jerônimo trabalhava na tradução e viveu como monge eremita, está uma gruta conhecida como a Gruta do Túmulo do Santo. Na verdade, o seu corpo não está mais aqui. O corpo foi levado pelos cruzados a Roma como um troféu de guerra. O sepulcro continua sendo uma memória especial para os cristãos, dado a importância de São Jerônimo. Junto a ele, o túmulo dos seus grandes colaboradores, Paula e Eustáquio. A Vulgata de São Jerônimo foi o primeiro livro impresso na história, saído diretamente da prensa de Gutenberg, em 1456. Ela ficou conhecida como Bíblia a 42 linhas, subdivididas apenas em capítulos. Os versículos foram introduzidos em 1527. Através dos séculos, chegou até os nossos dias e continua sendo o livro mais lido, traduzido e impresso em todas as línguas. Depois de mais de 3.000 anos de história no judaísmo e 2.000 anos de história do cristianismo, podemos dizer que a Bíblia já alcançou todas as extremidades da terra. Isto significa que todos os povos, culturas, de alguma forma, já conheceram a Bíblia. Nestes séculos de história, a palavra de Deus marcou profundamente a vida de fé, o caminho religioso do povo judeu e cristão. E foi a grande luz, o ponto de referência, a pedra fundamental sobre a qual o povo judeu e cristão construiu sua fé, sua experiência religiosa. E não somente. Devemos dizer que depois de tantos séculos de história, a Bíblia teve uma influência muito profunda em vários níveis. O primeiro nível é aquele que podemos considerar como as relações sociais. Mas é importante também pensar sobre a grande influência na literatura, na pintura, na arquitetura, na poesia e em muitos outros campos. A pergunta que podemos nos fazer é: por que a Bíblia teve uma influência tão grande assim? Por que, quando alguém lê a Bíblia, sente que a Bíblia fala de si mesmo, fala de Deus, de vida, de luz, de esperança?
Em conclusão, podemos dizer que a Bíblia é verdadeiramente uma beleza. E por quê? Porque atinge e transforma cada um de nós. Colpisce e cattura ciascuno di noi. Com Frei Eugênio Aliata, agora nós vamos conhecer as belezas da Basílica da Natividade. Tutto l'insieme di queste basiliche sovrasta le grotte e le grotte stanno nel sottosuolo. Toda essa basílica sobrepõe-se às grutas que são subterrâneas. Ainda hoje se pode entrar nessas grutas por meio de pequenas passagens que vêm de fora da basílica. Nos tempos antigos, deve ter havido uma passagem direta ao lado da mesma gruta da Natividade. Vestígios dela ainda são visíveis. Dá para ver os restos de uma escada, pois o depoimento referente ao sepulcro de São Jerônimo, que havia nessas grutas, nos diz que foi feito logo na entrada da gruta. Assim, o túmulo de São Jerônimo foi colocado perto de uma das entradas da gruta. Porém, apenas na época do imperador Constantino, no início do século IV, cerca de 100 anos depois da história de Orígenes, a primeira basílica foi construída por ordem do mesmo imperador, que queria solenizar o local do nascimento de Jesus. O próprio imperador, ao menos era cristão, mas era, no entanto, catecúmeno, ou seja, favorável aos cristãos e também pensava na possibilidade de se tornar cristão. Sua mãe era cristã e era chamada de Santa Rainha Helena, mãe de Constantino. La Santa Regina Elena, la madre di Costantino. Uma coisa que impressionou o mundo inteiro foram as imagens, né, as fotografias dos anjos, né, que foram descobertos nessa basílica. Qual o significado desses anjos que estão ali na basílica? I lavori della basilica, i lavori di restauro moderni. As modernas obras de restauração da basílica eram absolutamente necessárias, sobretudo porque o telhado estava em mau estado e, quando vinha a chuva, deixava a água penetrar no seu interior. As obras começaram no telhado porque, sem colocar o telhado, seria inútil fazer qualquer outra obra no resto da basílica. Perché senza mettere a posto il tetto sarebbe stato inutile fare qualunque altro lavoro nel resto della basilica. Quindi, dopo il lavoro di sistemazione del tetto della basilica, si è proceduti poi sulle pareti. Depois das obras de cobertura da basílica, continuamos com as paredes. As primeiras coisas que foram restauradas foram os mosaicos da Era das Cruzadas. Depois também descemos às colunas que sustentam as paredes da basílica, pois as colunas são adornadas com pinturas. Perché le colonne sono anche ornate di pitture. C'è anche diverse volte l'immagine della Vergine Maria. Una di queste volte A imagem da Virgem Maria também é vista várias vezes. Em uma delas também estão duas pessoas ajoelhadas a seus pés, que são as ofertantes dessa imagem. Nesse caso, temos a inscrição em latim que nos indica a data em que essa pintura foi feita, 1131, na primeira época da presença dos cruzados em Belém. 1131, che è proprio nella prima epoca della presenza dei crociati in Betlemme. Poi si è scesi addirittura sotto i... Em seguida, descemos até aos pavimentos, restaurando cuidadosamente que são os mosaicos constantinianos. stati trovati nel passato. E gli angeli sono le ultime cose che hanno scoperto? Gli angeli scoperti appartengono ai mosaici crociati, che sono stati scoperti subito dopo. Os anjos descobertos pertencem aos mosaicos cruzados, que foram encontrados logo depois que o telhado foi limpo e restaurado. Vindo do telhado para baixo, os anjos ficam ao lado das janelas. Por isso, eles foram uma das primeiras coisas a serem descobertas.
A maioria dos anjos foi vista antes mesmo, mas algumas partes do rosto estavam cobertas porque estavam danificadas. E, em um caso, um anjo tinha sido coberto quase inteiramente. Então, esse anjo foi uma espécie de presente que a restauração deu à igreja. Um mosaico de anjo a mais. Ecco che il lavoro di restauro ha fatto alla Chiesa una figura in più di angelo. Gli angeli camminano verso la grotta. Os anjos caminham rumo à gruta, na direção da gruta. Porém, eles têm, se observarmos atentamente, as asas, que estão em uma posição característica. Uma alçada e a outra baixada. Posição típica que os pombos assumem, por exemplo, quando se apoiam no trem depois de voar. Primeiro fecham uma asa, depois a outra. Ou seja, vemos que são anjos que acabaram de descer do céu. São anjos pousando na terra. E agora vão adorar o menino junto com todos os peregrinos e visitantes que se movem em fila, muitas vezes com paciência, em direção ao local da natividade. Verso il luogo della natività. Antes da pandemia, a fila para visitar a gruta era imensa. Muito obrigada também por essa interpretação nova que o Senhor nos faz hoje, que é justamente, né, esses anjos em fila, que é a realidade de quando nós recebemos tantíssimos peregrinos aqui. E com esta bela imagem destes anjos em fila que vão até a gruta visitar o lugar do nascimento de Jesus, nós nos despedimos de você. Um grande abraço.